A paz de Cristo sobre a sua vida, que o Senhor neste dia possa te alcançar poderosamente, falar ao seu coração, que Deus com a sua graça venha alcançar a sua casa, a sua família, que tudo aquilo que você tem buscado, que crendo você possa receber. Quero ler com você a palavra de Deus que está lá em Salmo 51, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito inabalável. Esta é uma palavra de Davi, compondo salmos ao Senhor. Nesta palavra, Davi estava relatando a Deus o seu arrependimento por pecados cometidos. Ele estava pedindo a misericórdia de Deus sobre ele. Ele estava tendo uma conversa através da escrita desse salmo ao próprio Deus pelos pecados que ele cometeu. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha cometido o pecado do adultério e do homicídio. Ele estava arrependido dos seus feitos e tinha se rasgado para o Pai, para que o arrependimento viesse. Coisas que Davi relatou nessa palavra é a presença do Espírito Santo. Ele conhecia o poder do Espírito Santo na vida de um homem. Ele presenciou grandes batalhas, grandes pelejas, por causa do Espírito Santo que habitava nele. E era muito importante que o Espírito Santo continuasse sobre ele. Ele estava relatando ao Senhor que a coisa mais importante que ele tinha era a salvação e que ele não aceitaria e nem queria perder a salvação. Por isso, ele estava se arrependendo. E é nessa palavra que eu quero tratar com você. Quantos de nós somos chamados pelo Senhor para continuar a sermos valentes, pessoas que realmente fazem a vontade de Deus, e por causa de um pecado, de uma vontade própria, pede o Espírito Santo sobre a nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso consolador, aquele que vem nos dar a direção daquilo que nós precisamos. Davi estava dizendo claramente a Deus: olha Deus, se o seu Espírito se afastar de mim, eu morro. Se a tua presença se afastar de mim, eu pereço. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E é isso que nós precisamos reconhecer. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram, mas além disso, existe um Deus que nos justifica. Davi sabia que o seu pecado não iria impedir, através do seu arrependimento, que Deus começasse uma nova história com ele. Davi sabia a grandeza do poder de Deus e por isso estava ali se arrependendo, porque tudo que ele tinha de mais precioso era a presença do Pai. Não é diferente comigo e com você. Quantos pecados na trajetória da nossa vida nós cometemos, mas por causa da dureza do coração, por não querer ouvir a voz de Deus e não se humilhar, nós permanecemos muitas vezes no pecado. E Deus está dizendo a todo tempo para nós: se humilhe, se arrependa, que eu posso novamente começar uma nova história contigo. Davi sabia que o arrependimento tocaria o coração de Deus, um arrependimento puro, um arrependimento realmente necessário para que a vida dele começasse novamente com Cristo. Mesmo que nós não venhamos entender, Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. O Espírito Santo é a coisa mais preciosa que o Senhor nos deixou para nos convencer do pecado. Davi ele estava quebrando-se diante de Deus porque o Espírito Santo estava incomodando ele e dizendo para ele a todo tempo: é eu que te mostro o caminho que você deve permanecer. É eu que te mostro o caminho errado que você muitas vezes vai trilhar. Naquele momento, Natan foi enviado até Davi para alertar Davi do seu pecado. Davi já estava cogitando a ideia das práticas do pecado. E Deus levantou um homem, um profeta, para alertá-lo e dizer para ele: olha, não é esse o caminho que Deus tem para você. E naquele momento, Davi, porque era um homem de autoridade, ficou bravo com o profeta. E Natan foi firme ao dizer para ele que não adiantava ele recusar as palavras, que a palavra era de exortação, mas Deus queria o conserto. E mesmo assim, Davi voltou para trás. Davi se arrependeu, mas a trajetória dele doeu. Aquilo que Deus pediu dele em juízo pelo seu pecado doeu. E muitas vezes não precisamos que Deus execute sobre nós o juízo. Davi não precisava em momento algum ter passado pela circunstância do pecado, porque Jesus, Deus já havia alertado ele do seu pecado. Davi não precisava de circunstâncias como aquela para fazer com que ele viesse se arrepender, porque antes de cometer aquele pecado, Deus já havia enviado alguém para alertar. Muitas vezes Deus tem enviado pessoas para mim e para você, para alertar, para não cairmos em tentação.
para alertar para não irmos para o mesmo caminho, e muitas vezes pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, a dureza do coração, achamos que somente nós temos razão. E quando Deus está nos alertando, Ele está querendo dizer para mim e para você, como fez com Davi, é necessário se humilhar, porque quando se humilha, ouve a voz de Deus. Quando se humilha, sente a presença de Deus, e se eu sinto a presença de Deus, não tem por que eu temer, eu vou lutar contra o pecado. Quando de nós Deus tem alertado para não passar por um caminho, e pelo nosso desejo carnal, físico, nós queremos viver aquilo que nem Deus determinou para nós. E Deus está dizendo, o caminho sou eu que dou. A minha vontade tem que ser estabelecida em toda situação, para que meus filhos não venham perecer. Davi tinha tudo para rejeitar o pecado. Davi tinha o conhecimento, a essência de Deus. E por uma vontade da carne, por uma vontade dele mesmo, por causa do seu poder, da sua autoridade, por causa da dureza do seu coração, preferiu cair em tentação. Porque não ouviu a voz de Deus. E Deus todo o tempo vem nos chamar a atenção para que nós possamos estar vigilantes das nossas ações. Quando Deus nos alerta, Ele já tem tudo preparado diante dos olhos dele. Então Ele sabe se você está preparado ou não para ficar de pé ou para cair. Quando Natan foi avisar Davi, Deus já sabia que Davi não estava preparado, que naquela situação Davi iria cair. E assim, muitas vezes Deus faz comigo e com você. Deus vem nos alerta e nós rejeitamos, até perecermos no pecado. E o pecado é algo que nos leva à perdição, que nos afasta do Senhor, como fez com Davi. Davi estava desejoso de sentir novamente a presença de Deus, porque sabia que a única coisa que preenchia o vazio da sua alma era o próprio Deus. E não é diferente comigo e com você. Se não houver arrependimento, se não houver mudança das nossas práticas, não sentiremos mais a presença de Deus, porque Deus não habita em templo sujo. Por mais que nós venhamos às vezes até falar de Deus, não vamos sentir quem é Deus, porque Deus quer um espírito forte, limpo, inabalável, como diz a palavra. E é isso que Deus vem chamar a atenção de cada um de nós. Nós estamos perecendo porque não estamos dando ouvido à voz de Deus. Nós estamos nas mesmas práticas do pecado, porque o Senhor está dizendo, olha, eu posso te justificar e te trazer para um caminho de paz. E nós estamos rejeitando. Até quando? Porque até onde lemos nessa palavra, Davi sofreu com seu próprio pecado, foi duras perdas. E porque ele viu que ele estava perdendo tanto, é que ele se rasgou. Nós não podemos aceitar perder a presença de Deus na nossa vida. Indiferente do caminho que escolhemos, ainda há uma esperança. Deus fala que ainda pode haver um novo começo para mim e para você. Indiferente de onde estamos, que posição estamos, Deus ainda fala, eu posso fazer tudo novo, porque eu sou Deus de coisas novas. Deus devolveu para Davi a alegria e a presença de Deus, porque Davi se arrependeu, e assim é comigo e com você. Deus pode continuar a trabalhar no meu espírito, nós podemos continuar a sentir a presença de Deus quando realmente estivermos fazendo a vontade dEle, resistindo ao pecado, fugindo da aparência do mal. Deus quis dizer para Davi naquele tempo que havia uma esperança a partir do momento que ele se arrependesse, que Deus não iria tirar a vida dele, porque ele estava vendo que realmente o coração de Davi estava quebrantado, e assim tem que ser o meu e o seu coração. Muitas vezes estamos falhando com Deus, pecando, Deus está nos mostrando o nosso erro e nós estamos realmente fechando os olhos. E até quando? Até quando fechar os olhos vai resolver os nossos problemas? Até quando estar no meio de situações que nem desejamos vai resolver o nosso problema? Enquanto Deus está dizendo, eu é que posso mudar o ciclo da sua história, eu é que posso mudar a sua vida, eu que posso lhe dar um novo começo, mas tem que se arrepender e voltar a fazer a minha vontade. Porque em alguma caminhada, quando nos afastamos de Deus, nós deixamos de fazer a vontade dEle. E não é isso que Deus quer para nós. O mundo nos acusa. Davi teve pessoas que o acusou, mas quando ele se rasgou, começou tudo novo. Porque aquele que era dono da sua história estava vendo diferente as suas atitudes. É diferente quando Deus nos olha, quando o homem nos olha. Deus ele sempre vai ter um olhar de misericórdia para mim e para você, mas é necessário se rasgar de verdade. É necessário reconhecer que não somos nada, que nós dependemos da misericórdia de Deus. Davi reconheceu que dependia da misericórdia de Deus. E naquele instante ele também disse para Deus, Deus, além da misericórdia do Senhor enquanto eu estou nessa terra, eu também não posso perder a sua salvação. Quando nós entramos no pecado, no erro, nós não temos somente que olhar a situação que nós escolhemos, mas aonde a nossa alma está indo. A nossa alma está perecendo
porque não quer ouvir a voz de Deus. É tempo de reconhecer a voz de Deus na nossa vida. É tempo de reconhecer que nós somos falhos pecadores, que nós somos homens e mulheres orgulhosos, mas Deus pode mudar a trajetória da nossa vida como fez com Davi. Davi reconhecia quem era Deus. Por ele reconhecer quem era Deus, é que Deus mudou a história dele. E não é diferente comigo e com você. Deus quer começar algo novo. Deus quer começar aquilo que parou. Deus pode escrever novamente, indiferente do estado que você se encontra, indiferente do que você está fazendo. Se houver arrependimento, Deus vai alegrar novamente o seu coração, a sua alma e o seu espírito, porque foi isso que Deus fez com Davi. Não deixe que o seu pecado te afaste do Senhor. Não deixe que o seu pecado te faça perder a salvação, que é a coisa mais preciosa que temos. E foi justamente isso que Davi implorou para o Senhor. Não me deixe perder o seu espírito que lidera a minha vida. Mas também não me deixe perder a sua salvação, que é tudo que eu tenho para ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos de um encontro com Deus. E esse encontro vem através daquilo que nós temos que fazer todo dia. Se arrepender. Se arrepender e fugir da aparência do mal. Porque o diabo está procurando alguém para tragar. Mas o Senhor também continua sendo Deus forte, poderoso para nos guardar. Fuja do pecado. Fuja das tentações. Fuja daquilo que te prende. Fuja daquilo que te afasta de Deus. Deus está nos chamando a atenção todo dia. Ouça a voz de Deus, para que não possamos cair em tentação. E que possamos ser como Davi, reconhecer que verdadeiramente Deus é o Senhor. Deus abençoe sua vida e que haja arrependimento no coração de cada um de nós, assim como foi no coração de Davi.